No dia em que meu genro me chamou de peso morto na minha própria sala, eu decidi fingir que estava louca. E foi a melhor vingança da minha vida. Eu sei que parece estranho começar assim, mas vocês vão entender. O que eu fiz foi tão calculado, tão frio, que até hoje, quando lembro eu mesma, fico impressionada comigo. Porque, olha, meu nome é Iraci, tenho 76 anos e passei a vida inteira sendo boa demais. Lavando roupa dos outros, vendendo marmita de madrugada, criando filha sozinha, guardando cada centavo com sacrifício. Nunca fui de brigar, nunca fui de levantar a voz. Sempre achei que se eu fosse honesta e trabalhadora, o respeito viria sozinho. Mas sabe o que eu descobri? Que tem gente que vê bondade como fraqueza. E foi exatamente isso que meu genro viu em mim. Uma velha boba, sozinha, com uma casa quitada. E ninguém para defender ela. Só que o que ele não sabia, e isso é o melhor de tudo, é que eu tinha um segredo guardado há mais de 30 anos. Um dinheiro que ninguém, nem minha própria filha, sabia que existia. E foi esse segredo que me salvou. Mas calma, deixa eu voltar um pouco e explicar direitinho como tudo começou. Porque senão vocês não vão entender a delícia que foi ver a cara dele quando tudo desmoronou. Antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. E pode deixar o like também, que isso ajuda muito a gente aqui. Então, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Iraci, tenho 76 anos e nasci aqui em Campinas mesmo, num bairro bem simples, filho de gente trabalhadora. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. E o suficiente para mim sempre foi ter comida na mesa, roupa limpa e respeito dentro de casa. Eu me casei nova, com 21 anos, com um homem que eu amei muito. Ele se chamava Ademir. Era motorista de ônibus, homem bom, trabalhador, desses que saía de madrugada e voltava de noite cansado, mas sempre com um beijo na testa para mim. A gente não tinha luxo, mas tinha amor. E foi com ele que eu tive minha filha, a Mariana, que nasceu quando eu tinha 23 anos. A Mariana foi a alegria da minha vida. Menina linda, sapeca, cheia de vida. Eu lembro que ela adorava ficar na cozinha comigo, subindo num banquinho para me ajudar a mexer as panelas. Desde pequena, ela já falava que queria ser professora. E eu sempre incentivei. Sempre disse, filha, estuda, que o estudo é a única coisa que ninguém tira de você. Mas a vida não é fácil, né? Quando a Mariana tinha só 3 aninhos, o Ademir sofreu um acidente de ônibus. Foi uma colisão feia e ele não resistiu. Morreu ali mesmo, no hospital, antes que eu pudesse me despedir direito. Eu tinha 26 anos e de repente estava sozinha, com uma criança pequena, sem emprego fixo e com um aluguel para pagar. Vocês não imaginam o desespero que é isso. Você acorda de madrugada com o peito apertado, sem saber como vai comprar o leite do dia seguinte. Mas eu não podia desmoronar, porque tinha a Mariana me olhando com aqueles olhinhos esperando que eu resolvesse tudo. E foi o que eu fiz. Comecei lavando roupa de ganho. Eu pegava trouxas enormes de roupa dos vizinhos, das famílias mais ricas do bairro, e lavava tudo à mão no tanque. Minhas mãos ficavam rachadas, vermelhas, doendo de tanto esfregar, mas eu não reclamava. Cada real que eu ganhava era sagrado. Eu guardava moedinha por moedinha porque eu tinha um sonho: comprar uma casa. Uma casa minha, onde ninguém pudesse me mandar embora. Onde eu e a Mariana pudéssemos ter paz. Foram anos assim. Anos lavando, passando, cozinhando. A Mariana cresceu vendo isso. Ela estudava de manhã na escola pública e de tarde ficava comigo, ajudando a estender roupa, a dobrar. Eu sempre fazia questão de que ela fizesse a lição de casa primeiro, que estudasse, porque eu não queria que ela tivesse a vida dura que eu tive. Eu queria que ela fosse além. Quando a Mariana tinha uns 12 anos, eu consegui juntar um dinheirinho e comecei a vender marmita. Acordava às 4 da manhã, preparava feijão, arroz, carne, farofa, tudo caprichado, e vendia para pessoal da construção civil, para os comerciantes, para o pessoal que trabalhava na rua. Minhas marmitas ficaram conhecidas no bairro. O pessoal dizia que eu tinha mão boa, que minha comida tinha gosto de casa, de cuidado.
E era verdade. Eu colocava amor em cada panela, porque para mim comida sempre foi mais que comida. É afeto, é cuidado, é você mostrando que se importa. Com o dinheiro das marmitas, as coisas melhoraram um pouco. Não muito, mas o suficiente para eu continuar guardando. Eu nunca comprei roupa nova para mim. Nunca fui no salão de beleza. Nunca tirei férias. Nunca viajei. Nunca fui num restaurante só para comer. Tudo que eu ganhava eu dividia em 3. Uma parte para o aluguel e as contas, uma parte para a comida e escola da Mariana, e uma parte eu guardava. Sempre guardei. E sabe por quê? Porque eu tinha medo. Medo de ficar velha e não ter onde morar. Medo de depender de alguém. Medo de um dia precisar e não ter nada. Então eu juntava, centavo por centavo, real por real. Quando a Mariana fez 18 anos e passou no vestibular para ser professora, eu chorei tanto que parecia que eu tinha passado também. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ver minha filha, que eu criei sozinha, lavando roupa e vendendo marmita, entrando na faculdade. Eu tremia de orgulho. E mesmo com ela estudando, eu continuei trabalhando, continuei vendendo minhas marmitas, continuei guardando meu dinheiro. Foi com esse dinheiro que eu comprei minha casa. Demorou 22 anos, mas eu consegui. Comprei uma casinha aqui no Taquaral, bairro bom de Campinas. Nada de luxo, viu? Casa simples, 2 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho pequeno nos fundos onde eu plantei umas roseiras e uns pés de manjericão. Mas era minha, quitada. Eu tinha a escritura com meu nome. E aquilo, para mim, valia mais que qualquer mansão. Eu vivi naquela casa com tanto orgulho. Cuidava de cada cantinho, lavava o chão toda semana, regava minhas plantas todo dia, deixava tudo sempre limpo e cheiroso. A Mariana já tinha se formado, já era professora. E eu continuava com minhas marmitas, mas agora mais tranquila, porque eu tinha meu teto, tinha minha segurança. Eu achava que tinha chegado onde eu queria. Achava que finalmente podia descansar um pouco, viver em paz. Mas foi aí que tudo começou a desmoronar. Porque foi aí que o Ricardo entrou na nossa vida. O Ricardo apareceu na nossa vida faz uns 6 anos, mais ou menos. Ele era sobrinho do meu falecido marido, o Ademir. Filho de um irmão do Ademir que morava no interior, lá para as bandas de Limeira. Eu nem conhecia direito esse lado da família, porque depois que o Ademir morreu, eles meio que sumiram. Nunca me procuraram, nunca perguntaram se eu e a Mariana precisávamos de alguma coisa. Então, para mim, eram pessoas que simplesmente não existiam mais. Mas aí, do nada, esse Ricardo apareceu. Ele disse que tinha se mudado para Campinas por causa do trabalho, que era corretor de imóveis e que queria reatar os laços de família. Falava bonito, sabe? Aquele jeito educado, sorriso fácil, roupa sempre bem passada, olhos claros, azuis, que brilhavam quando ele falava. Mas eu, que passei a vida lendo gente, percebi logo de cara que tinha alguma coisa errada naquele sorriso. Era bonito demais, ensaiado demais. A Mariana, coitada, se encantou na hora. Ela sempre teve esse lado emotivo, de querer família, de querer pertencer. Como ela cresceu sem pai, sem avós por perto, sem primos, sem nada. Acho que quando o Ricardo apareceu falando de laços de sangue e família é tudo, ela abraçou aquilo com força. E eu entendo, sabe? Eu entendo que ela queria ter mais gente por perto. Mas eu, do meu canto, desconfiava. Ele começou a frequentar a nossa casa. Vinha aos domingos, sempre trazendo um bolo da padaria, uma garrafa de refrigerante, essas coisas. Conversava muito, perguntava da vida da Mariana, do trabalho dela na escola, fingia interesse. E eu ali, servindo café, observando cada gesto, cada palavra. E quanto mais eu observava, mais eu via as bandeiras vermelhas. Primeiro, ele perguntava demais sobre dinheiro. Disfarçava, claro, mas perguntava. Ah, Mariana, você está conseguindo guardar uma graninha? Dona Irace, a senhora ainda vende marmita? Deve dar um dinheiro bom, né? Essa casa aqui deve valer uma fortuna, hein? Bem localizada assim. Essas perguntas que parecem inocentes, mas não são. Eu respondia sempre por cima, sempre evasiva, mas por dentro eu já estava anotando tudo. Segundo, ele era bajulador demais comigo. Chamava eu de tia Iraci.
Dizia que minha comida era a melhor que ele já tinha comido na vida, elogiava minha casa, minhas flores, tudo. E olha, eu não sou boba. Eu sei quando alguém está sendo sincero e quando está jogando charme. E aquilo ali era charme barato, daqueles que a gente vê de longe. Mas a Mariana não via. Ela estava cega. Acho que ela queria tanto acreditar que tinha encontrado uma família, que fechou os olhos para tudo. E foi assim que 2 anos depois de conhecer ele, ela veio me dizer que estavam namorando. Eu quase caí para trás. Namorando? Mariana, você tem certeza? Você mal conhece esse homem. Mas ela revirou os olhos, disse que eu era desconfiada demais, que o Ricardo era gente boa, que ele cuidava dela, que eles estavam felizes. E o que eu podia fazer? Proibir? Ela já era uma mulher adulta, de 35 anos na época. Eu não podia impedir nada, só podia rezar para que eu estivesse errada. Mas eu não estava. Assim que eles começaram a namorar, o Ricardo mudou. Não totalmente, porque ele ainda mantinha aquele verniz de homem educado. Mas começaram a aparecer as rachaduras. Ele começou a dar palpite em tudo. Na roupa que a Mariana usava, no jeito que ela cortava o cabelo, no dinheiro que ela gastava. Amor, você não acha que esse vestido está muito chamativo? Amor, será que você precisa mesmo comprar isso? Amor, você está gastando demais com bobagem. E o pior, ele começou a colocar ela contra mim. Não abertamente, claro. Ele era esperto demais para isso. Mas ele fazia comentários sutis, aquelas farpas envenenadas que entram devagar, mas doem fundo. Sua mãe é muito controladora, né? Será que ela não está interferindo demais na nossa relação? Eu acho que a gente devia ter mais privacidade, morar sozinhos. E a Mariana, coitada, começou a repetir essas coisas para mim. Um dia ela chegou e disse: Mãe, eu acho que eu e o Ricardo vamos alugar um apartamento. Meu coração apertou, mas eu disse: Tudo bem, filha, você é adulta, faz o que achar melhor. Mas por dentro eu sabia. Eu sabia que aquilo era ideia dele, não dela. Eles se casaram no civil, uma cerimônia pequenininha, quase sem festa. Eu fui, obviamente, mas senti que ele não queria que eu estivesse lá. Ele não disse nada, mas eu vi pelos olhares, pelo jeito que ele desviava quando eu tentava conversar. E foi aí que eu comecei a entender o plano dele. Ele não queria a Mariana. Ele queria o que ela podia dar para ele. E o que ela podia dar? Acesso a mim. Acesso à minha casa. Uns meses depois do casamento, eles vieram me visitar. O Ricardo entrou com aquele sorriso de sempre e disse: Tia Iraci, posso dar uma sugestão? Eu disse que sim, já preparada para o que vinha. E ele soltou: A senhora já pensou em vender essa casa? Olha, eu sou corretor. Eu sei o quanto imóvel aqui no Taquaral está valorizado. Essa casa aqui deve valer fácil R$280 mil, talvez até mais. A senhora podia vender, investir esse dinheiro e viver de renda. Ia ser bem melhor para a senhora, mais tranquilo. Eu olhei para ele e respondi bem calma: Ricardo, eu não pretendo vender minha casa. Aqui é meu lar. Eu trabalhei a vida inteira para ter ela. Não vou vender. Ele deu aquele sorrisinho, aquele sorriso que não chegava nos olhos e disse: Ah, claro, eu entendo. Era só uma sugestão. Mas eu vi a contrariedade no rosto dele. E a partir daquele dia, ele começou a insistir. Toda vez que vinha, ele tocava no assunto. Sempre disfarçado, sempre com aquela voz mansa, mas tocava. A senhora não acha que morar sozinha está ficando perigoso? Essa casa é muito grande para a senhora. Não é muito trabalho? Se a senhora vender, pode morar num lugar menor, mais fácil de cuidar. E a Mariana começou a repetir as mesmas coisas. Eu via que ela estava sendo influenciada, que ele estava colocando essas ideias na cabeça dela. E eu comecei a desconfiar do que ele realmente queria. Não era me ajudar, era pegar meu dinheiro. Eu sou cozinheira, não sou boba. Eu sei que quando alguém insiste tanto numa coisa, é porque tem interesse. E o interesse dele era claro, os R$280 mil da minha casa. Mas o que ele não sabia é que eu tinha mais do que isso guardado. Muito mais. E esse era o meu trunfo. Só que antes de eu poder usar esse trunfo, as coisas pioraram. Muito pioraram. Foi em março de 2024 que eu descobri a verdade.
Mas antes de contar o que eu descobri, deixa eu explicar como as coisas chegaram naquele ponto. Porque foi uma construção, sabe? Não foi de uma hora para outra. Foi um veneno sendo derramado aos pouquinhos todo dia, até que de repente você olha e vê que já bebeu tudo. A Mariana começou a mudar. Ela sempre foi uma menina tranquila, responsável, cuidadosa com dinheiro. Aprendeu comigo. Mas depois que casou com o Ricardo, ela começou a ficar diferente. Mais nervosa, mais distante. Ligava menos, visitava menos. E quando visitava, parecia apressada, como se quisesse ir embora logo. Eu perguntava: filha, tá tudo bem? E ela respondia: tá sim, mãe, só cansada do trabalho. Mas eu via nos olhos dela que não era só cansaço. Era outra coisa, era peso, era preocupação. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi a minha vizinha, a Célia, que me deu a primeira pista. A Célia é dessas amigas de décadas, que conhece a gente melhor que a família. Ela mora na casa ao lado da minha desde que eu comprei, e a gente sempre teve aquela amizade de portão aberto, de tomar café junto, de desabafar. Um dia, ela veio até mim e disse: Iraci, eu vi sua filha no mercado outro dia. Ela estava discutindo no telefone com alguém, falando de dívida, de cartão de crédito. Fiquei preocupada. Meu coração gelou. Dívida? Cartão de crédito? A Mariana nunca teve problema com dinheiro. Ela sempre foi organizada, sempre pagou tudo em dia. O que estava acontecendo? Eu tentei conversar com ela, mas ela desconversava. Não é nada demais, mãe. Só umas contas atrasadas eu resolvo. Mas o jeito que ela falava, sem olhar nos meus olhos, me dizia que era mais do que isso. E foi aí que eu comecei a reparar no Ricardo. Ele começou a vir mais vezes na minha casa, mas não para visitar, não para conversar. Ele vinha com propósito. Sempre trazia o assunto de volta para casa, para o valor, para a venda. Tia Iraci, eu estava vendo aqui que as casas aqui do Taquaral estão sendo vendidas por valores ótimos. A senhora não quer que eu faça uma avaliação? Ou então, tia, a senhora já pensou que se vender essa casa pode comprar um apartamento menor e ainda sobra dinheiro? E eu sempre respondia a mesma coisa. Não quero vender, Ricardo. Aqui é minha casa. Mas ele não desistia. E o pior, ele começou a levar a Mariana junto nessas conversas. Os dois sentados na minha sala, falando como se eu não estivesse ali, como se fosse sobre a vida deles, não a minha. Mariana, fala para sua mãe que é pro bem dela. Amor, sua mãe tá ficando velha. Ela não consegue mais cuidar de uma casa desse tamanho sozinha. A gente podia ajudar ela a se organizar melhor, vender isso aqui e botar o dinheiro num investimento. Investimento. Essa palavra começou a aparecer muito nas conversas dele. E eu, que sou cozinheira, mas não sou burra, sabia muito bem que investimento nenhum era para mim. Era para ele. Foi em fevereiro de 2024 que eu descobri a dívida da Mariana. Ela veio me visitar sozinha, coisa rara, e estava tão nervosa que mal conseguia falar. Sentou na minha mesa da cozinha, onde a gente sempre conversou sobre tudo na vida, e desabou a chorar. Mãe, eu tô com um problema. Meu coração apertou. Que problema, filha? Ela soluçava, limpava o rosto com as mãos. Eu tô devendo 15 mil reais no cartão de crédito. E eu não sei como eu vou pagar. 15 mil reais. Eu quase não acreditei. Como assim, Mariana? Como você fez uma dívida dessa? E aí ela contou. Disse que o Ricardo tinha tido uns problemas no trabalho, que as vendas tinham caído, que ele precisava manter as aparências porque corretor de imóveis precisa passar imagem de sucesso, e que ele tinha pedido para ela usar o cartão dela para pagar umas coisas. Só enquanto eu me recupero, amor, ele dizia. Mas ele nunca se recuperou. E a dívida só cresceu. Eu fiquei em choque. E ele? Ele não vai te ajudar a pagar? Ela desviou o olhar. Ele disse que está difícil agora, mas que vai ajudar assim que puder. Eu segurei a mão dela, olhei nos olhos dela e disse: Filha, esse homem está te usando. Você não vê isso? Mas ela se levantou irritada. Mãe, não começa. Ele é meu marido. Ele está passando por uma fase difícil. Eu tenho que apoiar ele. E saiu. Eu fiquei ali, sozinha na cozinha com aquele aperto no peito. Minha filha, que eu criei com tanto sacrifício, estava sendo manipulada por aquele homem.
e eu não sabia o que fazer. Foi aí que as visitas deles ficaram mais frequentes e mais insistentes. Agora não era mais sugestão, era pressão. O Ricardo vinha e falava, com aquela voz mansa, mas firme. Tia Irace, a senhora precisa entender. Vender essa casa é a melhor coisa para a senhora. A gente pode te ajudar a encontrar um lugar melhor, mais prático. E o dinheiro a gente investe certinho para a senhora. A gente. Ele falava a gente como se ele fosse parte da minha família, como se tivesse direito de decidir por mim. E a Mariana, ao lado dele, repetia. É verdade, mãe. Seria melhor para a senhora. Eu via que ela estava sob influência dele. Completamente. Ela não era mais minha filha naquelas horas. Era a mulher dele, repetindo o que ele queria que ela dissesse. E foi em março de 2024 que eu descobri o verdadeiro plano dele. A Mariana tinha vindo almoçar comigo num domingo. O Ricardo tinha ficado em casa. Disse que estava com dor de cabeça. Ela deixou o celular em cima da mesa enquanto foi ao banheiro e a tela acendeu com uma mensagem. Eu não costumo bisbilhotar celular de ninguém, nem da minha filha, mas alguma coisa me fez olhar. E quando eu olhei, eu vi o nome, Ricardo. A mensagem dizia: Amor, já falou com sua mãe sobre o asilo? Precisa ser logo, a gente está sem tempo. Asilo. Meu corpo inteiro gelou. Eu peguei o celular, abri a conversa e li tudo. Tudo. Ricardo. A gente interna ela num lugar barato, vende a casa, pega os 280 mil e resolve nossos problemas. Mariana. Mas ela não vai aceitar. Ricardo. Por isso tem que ser aos poucos. Convence ela que está ficando velha, que não consegue mais cuidar da casa. Fala que é pro bem dela. Quando ela aceitar, a gente faz rapidinho. Mariana. E se ela não aceitar? Ricardo. Aí a gente vê um jeito. Tem advogado que resolve isso, interdição, essas coisas. Mas acho que ela aceita. Ela te ama, ela vai fazer o que você pedir. Eu li aquilo e senti meu mundo desabar. Minha filha. Minha única filha, que eu criei sozinha, que eu trabalhei a vida inteira para dar educação, para dar dignidade, estava planejando me internar num asilo e vender minha casa. Por causa de um homem, por causa de dívida, por causa de dinheiro. Eu coloquei o celular de volta, sentei na cadeira, e quando a Mariana voltou do banheiro, eu fingi que estava tudo normal. Servi o almoço, conversei, sorri, mas por dentro eu estava destruída. E foi ali que eu comecei a planejar minha vingança. Depois que eu descobri aquela conversa no celular, tudo mudou para mim. Não para eles, porque eu não deixei transparecer nada. Mas para mim, por dentro, foi como se tivessem acendido uma luz num porão escuro. Eu via tudo com clareza agora. Cada visita, cada palavra, cada gesto deles tinha um propósito. E o propósito era me tirar daqui. Mas eu não ia deixar. Não sem lutar. Não sem fazer eles pagarem pelo que estavam planejando. Só que antes de eu poder agir, as coisas pioraram muito. Porque o Ricardo, sentindo que eu ainda não tinha aceitado vender a casa, começou a apertar mais. E quanto mais ele apertava, mais a Mariana ia junto com ele. As visitas ficaram mais frequentes. Eles vinham quase todo fim de semana, sempre com aquela conversa. Só que agora o tom tinha mudado. Não era mais sugestão, era pressão mesmo. Tia Iraci, a senhora está sendo teimosa. A gente só quer o melhor para a senhora. Mãe, a senhora não vê que está ficando difícil cuidar de tudo sozinha? A senhora já tem 76 anos, é perigoso morar sozinha numa casa desse tamanho. Perigoso. Eles começaram a usar essa palavra muito, como se morar na minha própria casa fosse um risco, como se eu fosse uma criança incapaz de cuidar de mim mesma. E o pior, eles começaram a inventar coisas. Um dia o Ricardo chegou e disse: Tia, a Mariana me contou que a senhora esqueceu o fogão ligado semana passada. Isso é muito perigoso. Eu fiquei pasma. Esqueci? Eu nunca esqueço o fogão ligado. Nunca. Ele deu aquele sorriso condescendente, aquele sorriso de quem acha que está falando com uma criança. Ah, tia, não precisa ficar brava. Acontece, é normal na idade da senhora. É por isso que a gente está preocupado. Eu olhei para Mariana, esperando que ela me defendesse, que dissesse que aquilo era mentira. Mas ela desviou o olhar. E eu entendi. Ela estava mentindo para ele. Ou ele estava mentindo sozinho.
Mas os dois estavam trabalhando juntos para me fazer parecer incapaz. E isso foi só o começo. Eles começaram a espalhar essas histórias para outras pessoas. A Célia, minha vizinha, me contou que o Ricardo tinha ido falar com ela. Iraci, aquele genro seu veio aqui me pedir para ficar de olho em você. Disse que você anda esquecida, confusa, que deixa as coisas caírem. Eu disse para ele que você tá bem, que eu te vejo todo dia e você tá ótima. Mas achei estranho ele vir aqui falar isso. Eu fiquei com tanta raiva que minhas mãos tremiam. Ele estava me difamando. Estava criando uma narrativa de que eu era uma velha senil para justificar depois quando me internassem. E não parou por aí. Eles começaram a mexer nas minhas coisas. Eu percebi que algumas coisas da casa estavam mudando de lugar. Um dia eu ia procurar meus óculos e não achava. No dia seguinte apareciam em outro cômodo. Meus remédios de pressão, que eu sempre deixava no mesmo lugar, apareciam em gavetas diferentes. A princípio eu pensei que estava ficando esquecida mesmo, mas aí eu percebi. Era sempre depois que eles vinham aqui. Eles estavam fazendo isso de propósito, para me confundir, para me fazer duvidar de mim mesma. Um dia eu confrontei eles. Por que vocês estão mexendo nas minhas coisas? Ricardo deu aquela risadinha. Mexer? Tia, a gente não mexeu em nada. A senhora que está confundindo as coisas. Não, eu não estou confundindo. Eu sei onde eu deixo minhas coisas. Ele olhou para Mariana como se dissesse, tá vendo? E depois olhou para mim com pena falsa. Tia, isso que a gente está falando. A senhora está ficando confusa. É por isso que não pode mais morar sozinha. Eu senti uma raiva tão grande que quase gritei. Mas me segurei, porque gritar era o que eles queriam. Queriam que eu parecesse descontrolada, instável. As coisas ficaram ainda piores quando eles começaram a falar com as minhas clientes de marmita. Eu ainda vendia algumas marmitas, não tantas como antes, mas o suficiente para me manter ocupada e ter uma rendinha extra. Eram clientes antigos de anos que confiavam em mim, mas de repente, algumas começaram a cancelar. A dona Lourdes, que comprava marmita comigo há mais de 10 anos, me ligou e disse, Iraci, não leve a mal, mas eu vou parar de comprar. É que seu genro falou que você anda meio esquecida. E eu fiquei com medo de você esquecer algum tempero, alguma coisa, sabe? Na minha idade, eu tenho que ter cuidado com o que como. Eu fiquei em choque. Dona Lourdes, eu nunca esqueci nada. Minhas marmitas são feitas com o mesmo capricho de sempre. Mas ela já tinha decidido. E não foi só ela. Outras 2 clientes cancelaram também, todas com a mesma desculpa. E eu sabia quem estava por trás disso. Confrontei o Ricardo. Você andou falando das minhas marmitas? Ele fingiu inocência. Eu? Não, tia. Eu só comentei com umas pessoas que a senhora anda cansada, que está ficando difícil para a senhora cozinhar. Foi só preocupação. Você está destruindo o meu trabalho. Ele deu de ombros. Não é destruir, tia. É cuidar. A senhora não deveria estar trabalhando tanto nessa idade. Deveria descansar. Descansar. Ele queria que eu parasse de trabalhar. Parasse de ter dinheiro próprio, ficasse dependente deles. Era tudo parte do plano. E a Mariana? Ela estava ao lado dele, concordando com tudo. É verdade, mãe. A senhora deveria parar de trabalhar. A senhora já fez muito. Agora tem que descansar. Eu olhei para ela e não reconheci minha filha. A menina que eu criei tinha sumido. No lugar dela estava uma mulher manipulada, cega, que preferia acreditar nas mentiras do marido do que na própria mãe. Foi aí que eles começaram a aparecer com papéis. Um dia, o Ricardo chegou com uma pasta cheia de documentos. Tia, eu trouxe aqui uma proposta. Achei um apartamento lindo para a senhora, num prédio com elevador, portaria, tudo seguro. E encontrei um comprador interessado na sua casa, que está oferecendo um valor bom. Olha aqui os papéis. Ele abriu os papéis na minha frente, apontando números, valores, como se eu fosse assinar ali na hora. É só a senhora assinar aqui, aqui e aqui, e a gente resolve tudo, rapidinho. E o melhor, eu cuido de tudo para a senhora. A senhora não precisa se preocupar com nada. Eu olhei para os papéis e disse, não vou assinar. O sorriso dele sumiu. Como não vai assinar? Eu não vou vender minha casa, Ricardo, já disse isso 1000 vezes. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Tia Iraci, a senhora está sendo difícil.
A gente só tá tentando ajudar. Eu não pedi ajuda. Foi aí que a Mariana entrou na conversa. E pela primeira vez ela levantou a voz comigo. Mãe, chega! A senhora está sendo egoísta. A gente está tentando fazer o melhor e a senhora só dificulta. Egoísta. Minha própria filha me chamou de egoísta por não querer vender a casa que eu conquistei com meu suor. Eu senti um aperto no peito tão grande que mal consegui respirar. Mas não chorei na frente deles. Não ia dar esse gosto. Saiam da minha casa. Eles saíram, mas eu sabia que não tinha terminado. Ia piorar. E piorou. Nos dias seguintes, eles começaram a me ligar várias vezes por dia. Mensagens, ligações, sempre insistindo, sempre pressionando. Mãe, a gente precisa resolver isso. Tia, quanto mais a senhora demora, pior fica. A senhora vai se arrepender de ser tão teimosa. Eu parei de atender. Bloqueei o número do Ricardo, mas ele usava outros números. E a Mariana continuava ligando, chorando, dizendo que eu estava sendo injusta, que estava magoando ela. Eu me senti tão sozinha, tão cansada, tão pequena. Foi a pior fase da minha vida. Pior até do que quando meu marido morreu, porque pelo menos naquela época eu tinha esperança. Agora eu sentia que estava sendo enterrada viva por gente que eu amava. Mas eu não ia desistir. Não ia deixar eles vencerem, porque eu tinha algo que eles não sabiam. Eu tinha meu segredo, e eu ia usar ele. Chegou num ponto em que eu não estava mais aguentando. Eram semanas e semanas de pressão, de ligações, de mensagens. Eu mal conseguia dormir. Acordava de madrugada com o coração acelerado, com medo. Medo de que eles aparecessem de surpresa, de que fizessem alguma coisa. Eu tinha tanto medo que comecei a trancar todas as portas e janelas, mesmo de dia. A Célia percebia, mas não falava nada. Só ficava de olho, do jeito dela. Foi numa tarde de domingo que tudo explodiu. Era final de abril de 2024. Um dia ensolarado, daqueles bem bonitos, com céu azul e passarinhos cantando lá fora. Eu tinha feito um frango assado com batatas. Tinha arrumado a casa, deixado tudo limpo. Tinha até cortado umas rosas do quintal e colocado num vaso na sala. Eu fiz tudo isso porque a Mariana tinha me ligado mais cedo dizendo que queria vir almoçar. Sozinha, sem o Ricardo. Meu coração deu um pulo de esperança. Pensei, será que ela acordou? Será que ela percebeu o que ele está fazendo? Eu tinha tanta esperança que até coloquei meu vestido melhor. Um azul marinho que eu guardava para ocasiões especiais. Passei batom, penteei o cabelo. Eu queria que ela me visse bem, forte, capaz. Queria mostrar que eu não era aquela velha confusa que eles estavam tentando pintar. Mas quando a campainha tocou e eu abri a porta, meu coração afundou. Porque não era só a Mariana. O Ricardo estava ali também, com aquele sorriso que eu já conhecia tão bem. Aquele sorriso falso, de plástico. Oi, tia Iraci. Espero que não se importe que eu vim junto. É que a gente precisa conversar com a senhora. É importante. Eu queria ter fechado a porta na cara dele. Queria ter mandado ele embora. Mas a Mariana estava ali, olhando para mim com aquela cara de súplica. E eu não consegui. Abri a porta e deixei eles entrarem. A gente sentou na sala. Eu ofereci café, ofereci o almoço que eu tinha feito, mas eles recusaram. A gente já almoçou, tia. Obrigado. Mentira. Eu via pela cara deles que não tinham almoçado. Eles só não queriam comer da minha comida. Não queriam ter que fingir gratidão. O Ricardo sentou no sofá, mas na beirada, como se estivesse pronto para levantar a qualquer momento. A Mariana sentou ao lado dele e eu sentei na minha poltrona, aquela poltrona velha que eu tinha há anos, onde eu sempre sentava para costurar, para ler, para pensar. Ficou um silêncio pesado. Eu sentia o ar denso, quente, difícil de respirar. E foi a Mariana quem começou a falar. Mãe, a gente precisa que a senhora entenda. A situação está ficando insustentável. Insustentável. Ela usou essa palavra. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Que situação, Mariana? Ela olhou para o Ricardo como se pedisse permissão para continuar. E ele deu um aceno com a cabeça. Foi aí que eu entendi. Ela não estava mais no comando nem da própria fala. A senhora não pode continuar morando sozinha.
A gente tá vendo que a senhora não tá bem. Esquece as coisas, fica confusa, não cuida direito da casa. Eu cuido sim da casa, e eu não esqueço nada. O Ricardo se inclinou para frente. Tia, com todo respeito, a senhora esquece sim. A gente já percebeu várias vezes. E olha, não é culpa da senhora. É a idade. Acontece com todo mundo. Eu senti a raiva subindo. Eu tenho 76 anos, Ricardo, não 90. Eu ainda tenho minha cabeça no lugar. Ele suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. Tia, é exatamente essa teimosia que preocupa a gente. A senhora não quer aceitar ajuda. A gente só quer o melhor para a senhora. O melhor para mim é ficar na minha casa. Foi aí que ele mudou de tática. A voz dele ficou mais dura, menos mansa. Tia Iraci, vamos ser práticos. A Mariana está endividada. Ela está devendo 15 mil reais no cartão. E o juros está comendo ela viva. A gente precisa de dinheiro. E essa casa aqui está parada valendo 280 mil reais. Dinheiro que podia estar resolvendo a vida da sua filha. Eu olhei para Mariana. É isso que você quer, filha? Vender minha casa para pagar a dívida que ele fez? Ela abaixou a cabeça. Não respondeu. E o Ricardo continuou. A dívida é nossa, tia. Da família. E a senhora faz parte da família. Ou pelo menos deveria agir como se fizesse. Eu senti aquilo como um soco. Como assim deveria agir? Ele se levantou, começou a andar pela sala. E cada palavra que saía da boca dele era como uma facada. A senhora é egoísta, tia. Fica aí agarrada nessa casa, enquanto a filha da senhora afunda em dívida. Que mãe faz isso? Que mãe vê a filha sofrendo e não ajuda? Eu sempre ajudei minha filha. A vida inteira. Então ajuda agora! Ele gritou. Pela primeira vez ele gritou comigo. E aquele grito fez a sala inteira tremer. Fez meu coração parar por um segundo. Eu olhei para Mariana, esperando que ela dissesse alguma coisa. Que me defendesse, que pedisse para ele parar. Mas ela ficou calada olhando para o chão. O Ricardo respirou fundo. Passou a mão no cabelo, tentando se recompor. Mas quando ele voltou a falar, a voz dele estava gelada, controlada, e isso era pior que o grito. Sabe qual é o problema, tia Iraci? O problema é que a senhora acha que ainda manda alguma coisa. Acha que ainda tem poder. Mas a verdade é que a senhora não tem nada. É uma velha sozinha, sem ninguém. Seus clientes já pararam de comprar suas marmitas. Seus vizinhos já sabem que a senhora anda confusa. A única pessoa que ainda se importa com a senhora é a Mariana. E mesmo assim, a senhora trata ela mal. Não ajuda quando ela precisa. Eu nunca tratei minha filha mal. Trata sim. Toda vez que se recusa a vender essa casa, a senhora está tratando ela mal. Ele veio para perto de mim. Ficou de pé, na minha frente, me olhando de cima. E aquela posição de superioridade, de poder, me fez sentir tão pequena, tão indefesa. Vou te falar uma coisa, tia. Com todo respeito, mas vou falar. A gente já conversou com um advogado. E ele disse que se a senhora não aceitar vender a casa, a gente pode entrar com um processo de interdição. Diz que a senhora não está mais capaz de cuidar de si mesma. E aí a Mariana vira sua tutora. E aí ela decide o que fazer com a casa. Entendeu? Interdição. Aquela palavra caiu na sala como uma bomba. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, e vamos fazer se for necessário. Eu olhei para Mariana. Filha, você vai deixar ele fazer isso comigo? Ela levantou os olhos e eu vi lágrimas. Mas ela não disse nada. Não me defendeu. Não disse que era absurdo. Ela só ficou ali, chorando em silêncio, concordando com tudo. E foi aí que o Ricardo soltou a frase que me destruiu. Ele se abaixou, ficou na altura do meu rosto, me olhou bem nos olhos e disse, com uma frieza que eu nunca vou esquecer: você é um peso morto, velha inútil. Vai apodrecer num asilo e ninguém vai sentir falta. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Eu ouvia meu próprio coração batendo. Ouvia o relógio da parede marcando os segundos. Ouvia os passarinhos lá fora, como se nada tivesse mudado no mundo. Mas para mim, tudo tinha mudado. Tudo tinha acabado. Ele se levantou, arrumou a camisa e falou com a Mariana. Vamos embora. Deixa ela pensar no que a gente falou. Daqui a uns dias ela muda de ideia. A Mariana se levantou, limpou as lágrimas e me olhou.
E pela primeira vez em toda aquela conversa, ela falou: "Desculpa, mãe." Mas não era um pedido de desculpa de verdade. Era um pedido de desculpa pelo que eles iam fazer comigo. E eles saíram. Eu fiquei ali sentada na poltrona, sozinha, ouvindo o barulho da porta fechando, do carro ligando, do silêncio voltando. E foi só quando eu tive certeza que eles tinham ido embora que eu desmoronei. Eu chorei como não chorava há anos. Chorei tanto que minha garganta doeu. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando não tinha mais lágrimas, eu só ficava ali, olhando para o nada, sentindo um vazio tão grande dentro de mim que parecia que eu tinha morrido por dentro. Peso morto. Velha inútil. Vai apodrecer num asilo e ninguém vai sentir falta. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. De novo, e de novo, e de novo. Eu me levantei da poltrona, fui até o meu quarto e me deitei na cama. E ali eu fiquei. Fiquei 12 dias sem sair do quarto. Eu não tinha vontade de fazer nada. Não tinha vontade de comer, de tomar banho, de abrir a janela. Eu só ficava deitada, olhando para o teto, revivendo aquelas palavras, pensando em tudo o que eu tinha feito na vida, em como eu tinha trabalhado tanto, sacrificado tanto, para no fim ser tratada assim. A Célia batia na minha porta todo dia. "Iraci? Iraci, você tá bem?" Mas eu não respondia. Não tinha forças. Ela deixava comida na varanda. Sopa, pão, frutas. E de vez em quando eu pegava alguma coisa só para não morrer, mas não sentia o gosto de nada. Tudo era cinza. Tudo era vazio. Eu pensava em desistir. Pensava em ligar para o Ricardo, assinar os papéis, deixar eles fazerem o que quisessem. Que diferença fazia? Eu estava sozinha mesmo. Ninguém ligava para mim, nem minha própria filha. Mas aí, no 12º dia, a Célia não só bateu na porta. Ela arrombou. Eu ouvi o barulho da fechadura sendo forçada, ouvi ela entrando e, de repente, ela estava no meu quarto, abrindo as cortinas, deixando a luz entrar. "Levanta daí, Iraci." Eu virei o rosto. "Vai embora, Célia." "Não vou. Você vai levantar dessa cama agora." "Eu não quero." Ela veio até mim, segurou meu braço com força e me puxou. "Levanta, agora." Eu me levantei, mais por reflexo que por vontade. E ela me olhou bem nos olhos. "Iraci, você passou por coisa pior. Você ficou viúva com 26 anos, criou uma filha sozinha, construiu uma vida do nada. E você vai deixar um moleque arrogante te destruir assim? Não, você não vai." Ele disse que eu sou um peso morto. "E você acreditou?" Eu fiquei em silêncio. "Você acreditou, Iraci?" Ela repetiu mais firme. "Não sei. Então vou te falar uma coisa. Você não é peso morto nenhum. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E se você ficar aqui nessa cama, ele venceu. Entendeu? Ele venceu. É isso que você quer?" Eu balancei a cabeça. Não, não era. "Então levanta, toma um banho, come alguma coisa e pensa no que você vai fazer, porque você não vai desistir. Não agora." E foi ali, naquele momento, ouvindo as palavras da Célia, que alguma coisa dentro de mim acordou. Não era raiva ainda. Não era vingança. Era só uma centelha. Um pequeno brilho de "eu não vou deixar." E essa centelha foi o começo de tudo. Eu tomei banho. Comi a sopa que a Célia tinha deixado. Arrumei meu cabelo. E sentei na mesa da cozinha com um caderno velho e uma caneta. E comecei a planejar. Porque, olha, quando você passa 12 dias deitada numa cama, revivendo a pior humilhação da sua vida, você tem duas escolhas. Ou você desiste, ou você levanta com um propósito. E o meu propósito era um só: fazer aquele homem pagar pelo que ele fez comigo. Mas eu não ia fazer isso de qualquer jeito. Não ia gritar, não ia brigar, não ia entrar numa guerra aberta. Porque eu sabia que se eu fizesse isso, ele ia usar contra mim. Ia dizer que eu estava descontrolada, que eu estava louca, que eu precisava de ajuda? Não. Eu tinha que ser esperta. Tinha que ser fria. Tinha que fazer ele acreditar que tinha vencido, para só então mostrar que o jogo estava apenas começando. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu banco. Eu tinha uma poupança antiga, uma conta que eu abri quando meu pai morreu, em 1989. Naquela época, eu recebi uma herança pequena dele, uns 5.000 cruzeiros, que na época era dinheiro. E eu guardei. Guardei
e nunca mexi. Fui colocando mais dinheiro ao longo dos anos, aos pouquinhos, sempre que sobrava alguma coisa das marmitas, sempre que eu conseguia economizar. E esse dinheiro cresceu, com juros, com o tempo, com minha disciplina. Quando a atendente do banco me disse o saldo, eu quase caí da cadeira. 420 mil reais. Eu tinha 420 mil reais guardados. E ninguém sabia, nem a Mariana, porque aquela conta estava no meu nome de solteira, Iraci Ferreira da Silva. E depois que eu casei, eu passei a usar o sobrenome do Ademir. Então, quando eles investigaram meu nome atual, aquela conta nem apareceu. E foi ali que eu vi minha salvação. E minha arma. Porque, olha, o Ricardo achava que eu só tinha a casa. Achava que se conseguisse a casa, conseguiria tudo. Mas ele não sabia que eu tinha muito mais. E eu ia usar isso. Mas primeiro, eu precisava fazer ele acreditar que estava vencendo. Foi aí que eu tive a ideia. Uma ideia que até hoje, quando eu lembro, me dá um friozinho na espinha. Mas uma ideia genial. Eu ia fingir que estava ficando senil. Ia fingir demência. Ia fazer eles acreditarem que estavam certos, que eu realmente não tinha mais condições de cuidar de mim mesma. E quando eles estivessem convencidos, quando estivessem prontos para dar o golpe final, eu ia revelar tudo. A Célia achou que eu tinha enlouquecido quando contei o plano para ela. Iraci, isso é perigoso. E se eles realmente conseguirem te internar? Não vão conseguir, porque eu vou ter provas de que estou fingindo. Vou gravar tudo e no momento certo vou mostrar. Ela ficou me olhando e depois deu aquele sorriso dela. Você é louca, mas é uma louca genial. E assim começou. Na primeira semana de maio eu liguei para Mariana, com a voz bem fraquinha, bem trêmula. Filha, você pode vir aqui? Ela veio no mesmo dia. Quando chegou, eu estava sentada na poltrona de roupão, com o cabelo despenteado. Tinha deixado a cozinha bagunçada de propósito. Umas panelas na pia, uns pratos sujos. E quando ela entrou, eu fingi não reconhecer ela de imediato. Quem é você? Ela ficou pálida. Mãe, sou eu, a Mariana. Eu pisquei, como se estivesse voltando à realidade. Ah, Mariana, desculpa, filha, eu tava dormindo. Ela olhou para a cozinha, para o estado da casa e vi a preocupação no rosto dela. E pela primeira vez em semanas, vi também um pouco de culpa. Mãe, a senhora tá bem? Tô, filha. Só tô cansada. Ela ficou comigo aquela tarde, arrumou a cozinha, fez comida. E eu deixei. Fingi fraqueza. Fingi cansaço. E quando ela foi embora, eu sabia que ela ia contar pro Ricardo. E ia contar com aquele tom de você estava certo? E eu estava certa. No dia seguinte, eles dois apareceram. E o Ricardo tinha aquele brilho nos olhos, aquele brilho de quem viu uma oportunidade. Tia Iraci, a Mariana me contou que a senhora não tá bem. A gente quer ajudar. Eu fiz cara de confusa. Não tô bem? Eu tô bem, sim. A senhora estava confusa ontem, mãe. Não me reconheceu de primeira. Eu balancei a cabeça como se não lembrasse. Não lembro disso. Eles trocaram um olhar. E eu vi. Eles acreditaram. A partir dali, eu fui intensificando. Toda vez que eles vinham, eu fingia esquecer alguma coisa. Esquecer onde tinha colocado as coisas. Esquecer que eles tinham vindo no dia anterior. Chamava a Mariana por nomes errados. Perguntava pelo Ademir, como se ele ainda estivesse vivo. E eles anotavam tudo. Eu via o Ricardo com um caderninho, anotando cada deslize meu. Ele estava construindo um caso. E eu estava deixando. Mas enquanto isso, eu estava fazendo outra coisa. Eu tinha comprado um gravador pequeno, daqueles que ninguém percebe. E toda vez que eles vinham, eu gravava as conversas, cada palavra, cada ameaça, cada manipulação, tudo gravado. E mais, eu tinha ido num médico, fiz exames neurológicos completos. E os resultados? Perfeitos. Nenhum sinal de demência, nenhum sinal de problema cognitivo. Eu estava com a saúde mental perfeita. E eu guardei esses laudos num lugar seguro, junto com as gravações. Passaram-se 2 meses. 2 meses de atuação. 2 meses fingindo ser uma coisa que eu não era. E foi cansativo, viu? Foi exaustivo fingir fraqueza quando eu estava mais forte do que nunca. Mas eu sabia que tinha que ser convincente.
Tinha que fazer eles acreditarem de verdade. E eles acreditaram. Em junho, o Ricardo apareceu com mais papéis. Mas dessa vez não era proposta de venda. Era um documento de interdição. Tia, a gente conversou com um advogado. E, infelizmente, pelo estado da senhora, a gente precisa fazer isso. É para proteger a senhora. Eu olhei para o papel, fingi que não entendia. O que é isso? É um documento que faz a Mariana ser responsável pela senhora. Assim, ela pode tomar decisões pela senhora, cuidar do dinheiro da senhora, dessas coisas. Eu fingi pensar, fingi confusão. E então disse: tudo bem, se vocês acham que é melhor. Eu vi o brilho de vitória nos olhos dele. Ele achou que tinha ganhado. A senhora precisa assinar aqui. E a gente precisa que um médico ateste o estado da senhora. Mas isso a gente resolve. Ele ia resolver com um médico pago, eu sabia. Um médico que ia assinar o que ele quisesse. Mas eu disse: não precisa, eu vou com vocês no médico. E fui. Fui num médico que eles escolheram, um tal de Dr. Macedo, que tinha consultório perto do centro. E lá eu continuei minha atuação. Respondi as perguntas de forma vaga, confusa. Esqueci datas, fiquei perdida. E o médico, que estava claramente sendo pago para isso, fez cara de pena e disse: realmente sinais evidentes de demência senil? Eu vou fazer o laudo. O Ricardo sorriu. A Mariana chorou. E eu fingi não entender nada. Mas o que eles não sabiam é que antes de ir naquele médico, eu tinha ido em outro. Um médico de verdade conceituado, que fez exames completos em mim e atestou que eu estava perfeitamente lúcida. E eu tinha esse laudo comigo, guardado, esperando o momento certo. Passaram mais 2 semanas. E aí veio o dia que eles marcaram para resolver tudo. Era uma quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Eles me buscaram de manhã cedo, disseram que a gente ia no cartório, que ia assinar uns papéis, que era rapidinho. Eu vesti meu vestido azul marinho, o mesmo vestido daquele domingo. Penteei meu cabelo, coloquei batom. E quando a Mariana me viu, ela até comentou: a senhora tá bonita hoje, mãe. Eu sorri. É um dia importante, né? A gente foi no cartório do centro de Campinas. Um prédio antigo, com aquele cheiro de papel velho e madeira. O tabelião era um senhor de uns 60 anos, muito sério, de óculos. O Ricardo tinha levado todos os papéis. A escritura da minha casa, os documentos de venda, um contrato de compra de um apartamento pequeno para mim e o documento de interdição. A gente sentou na mesa do tabelião e ele começou a explicar os documentos. Mas eu percebi uma coisa. Ele estava desconfortável. Ele olhava para mim, olhava para os papéis e estava claramente desconfortável. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Ele me perguntou. Antes que eu respondesse, o Ricardo interveio. Ela tem demência, doutor. Olham aqui o laudo médico. A filha dela é a tutora legal agora. Então quem decide é a Mariana. O tabelião olhou para o laudo, olhou para mim e perguntou: a senhora entende o que está acontecendo aqui? E foi aí que eu parei de fingir. Eu olhei bem nos olhos dele com toda a lucidez do mundo e disse: entendo perfeitamente. O Ricardo congelou. A Mariana piscou confusa. A senhora entende? O tabelião repetiu: entendo. E tenho algumas coisas para dizer antes de qualquer assinatura. Eu abri minha bolsa. De dentro dela tirei uma pasta. Uma pasta que eu tinha preparado com cuidado, com carinho, com toda a raiva contida de 4 meses. Primeiro, esse laudo médico que meu genro apresentou é falso. Eu tenho aqui um laudo verdadeiro, feito pelo Dr. Henrique Almeida, neurologista conceituado, atestando que estou em perfeita saúde mental. Eu coloquei o laudo na mesa. O tabelião pegou, leu e seus olhos se arregalaram. O Ricardo estava pálido. Tia, o que é isso? Não me chame de tia. Segundo, eu tenho aqui gravações de todas as conversas que tivemos nos últimos 4 meses. Conversas onde você me ameaça, me manipula, tenta me forçar a vender minha casa. Inclusive a conversa onde você me chamou de peso morto e disse que eu ia apodrecer num asilo. Eu tirei o gravador da bolsa, apertei play e a voz do Ricardo encheu a sala. Você é um peso morto, velha inútil. Vai apodrecer num asilo e ninguém vai sentir falta. A Mariana levou a mão à boca.
O tabelião ficou chocado. Terceiro, eu fingi demência durante 4 meses. Cada esquecimento, cada confusão, tudo foi atuação. Porque eu precisava que vocês acreditassem que tinham vencido. Precisava ver até onde vocês eram capazes de ir. O Ricardo tentou falar. Tia Iraci, isso é... Eu disse para não me chamar de tia. Eu levantei a voz pela primeira vez. Quarto, eu não vou vender minha casa. Mas também não vou morar mais nela. Porque eu não consigo mais estar num lugar que você pisou, que você contaminou com sua ganância. Eu tirei mais um documento da pasta. Esse aqui é um contrato de doação. Eu vou doar minha casa para uma instituição de assistência a idosos aqui de Campinas. Uma instituição de verdade, que cuida de gente de verdade. Pessoas que foram abandonadas por suas famílias, igual você queria fazer comigo. O Ricardo se levantou furioso. Você não pode fazer isso. Posso sim. A casa é minha. E eu faço o que eu quiser com ela. Mas e os 280 mil reais? E a nossa dívida? Eu sorri. Sorri pela primeira vez em meses. A dívida é sua, Ricardo, não minha. E quanto aos 280 mil reais, eu nunca precisei deles. Porque eu tenho 420 mil reais guardados num banco. Dinheiro que eu juntei a vida inteira. Dinheiro que ninguém sabia que existia. E esse dinheiro vai comigo. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. O Ricardo ficou branco. Branco igual papel. A Mariana começou a chorar. Mãe, eu não sabia. Não sabia? Você viu tudo, Mariana. Você estava do lado dele quando ele me humilhou. Você concordou quando ele quis me internar. Você assinou embaixo de tudo. Mas eu achei que era pro seu bem. Pro meu bem. Eu ri. Mas não era uma risada feliz. Era uma risada triste, cheia de dor. Filha, internar a própria mãe num asilo contra a vontade dela nunca é pro bem de ninguém. É pro bem de vocês. Pro bem da conta de vocês. O tabelião pigarreou. Bom, diante disso tudo, eu não posso prosseguir com esses documentos. Mas se a senhora quer realmente doar a casa, eu posso ajudar. Quero sim. E ali, naquele cartório, na frente do Ricardo e da Mariana, eu assinei a doação da minha casa. A casa que eu levei 22 anos para comprar. A casa que era meu orgulho. Eu doei, para que eles nunca pudessem tocar nela. Quando terminei de assinar, me levantei, peguei minha bolsa e olhei para o Ricardo uma última vez. Experimentou meu veneno, agora engole. E saí. Quando saí daquele cartório, minhas pernas tremiam. Eu tinha acabado de fazer a coisa mais difícil da minha vida. Não foi vender a casa que doeu. Foi olhar nos olhos da minha filha e ver que eu tinha perdido ela. Porque naquele momento, ali naquela sala, quando ela viu tudo se desmoronar, quando ela percebeu que tinha sido cúmplice de tudo aquilo, eu vi que alguma coisa tinha quebrado entre nós. E não sei se vai ter conserto. A Célia estava me esperando do lado de fora do cartório. Eu tinha pedido para ela ir comigo, mas ficar do lado de fora porque eu queria fazer aquilo sozinha. Quando ela me viu saindo com os olhos vermelhos, mas a cabeça erguida, ela veio correndo. Conseguiu? Consegui. Ela me abraçou ali mesmo, na calçada, e eu deixei. Deixei ela me segurar, porque naquele momento eu precisava. Precisava sentir que alguém estava do meu lado. E agora? Ela perguntou. Agora eu vou viver. Eu saí da minha casa 2 dias depois. Levei só o essencial. Minhas roupas, alguns livros, as fotos do Ademir e da Mariana pequena, minhas panelas favoritas, o resto deixei lá, porque aquela casa já não era mais minha. Era da instituição agora. E eles iam fazer bom uso dela, eu sabia. Aluguei um apartamento pequeno, de 2 quartos, perto da Praça Central de Campinas. É simples, mas é meu. Ninguém me forçou a estar aqui. Foi escolha minha. E isso faz toda a diferença. Com parte do dinheiro que eu tinha guardado, eu abri um negócio, uma cantina comunitária. Um lugar onde eu cozinho e vendo refeições a preço popular para quem precisa comer bem, mas não tem muito dinheiro. E sabe o que é mais bonito? Eu também dou marmita de graça para quem não pode pagar. 2 vezes por semana, eu faço um almoço comunitário, onde todo mundo pode vir e comer sem pagar nada. É meu jeito de devolver para o mundo um pouco do que ele me deu. A cantina está indo bem. Tenho clientes fixos, tenho gente que vem de longe só para comer minha comida. E sabe por quê? Porque eu cozinho com amor. Sempre cozinhei.
E nenhuma humilhação, nenhuma maldade conseguiu tirar isso de mim. O Ricardo? O Ricardo teve o que merecia. 3 dias depois daquela cena no cartório, eu fui na delegacia. Levei todas as gravações, todos os documentos e fiz um boletim de ocorrência contra ele, por tentativa de estelionato, coação, ameaça, falsidade ideológica. A lista era grande. No começo, ele tentou se defender. Contratou um advogado, tentou alegar que era tudo mal entendido, que ele só queria me ajudar. Mas as provas eram muitas, as gravações eram claras. E o laudo médico falso que ele tinha apresentado? Aquilo foi a gota d'água. O médico que assinou aquele laudo também respondeu o processo, perdeu o registro. Foi um escândalo. O processo está correndo. Devagar, como tudo no Brasil, mas está correndo. E a última notícia que eu tive é que o Ricardo está respondendo por tudo e pode pegar de 2 a 5 anos de cadeia. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas o importante é que ficou registrado. Ficou marcado quem ele é. E a vida dele? Destruída. Porque quando a história se espalhou, e olha, essas coisas se espalham rápido numa cidade como Campinas, ninguém mais quis fazer negócio com ele. Ele perdeu credibilidade como corretor, perdeu clientes, perdeu dinheiro. E a dívida que ele tinha só cresceu. Porque sem meu dinheiro para salvar ele afundou sozinho. A Célia me contou que ele está morando num apartamento minúsculo, longe do centro, e que está tentando vender coisas para pagar os advogados. Eu não sinto pena. Nem um pouco. Porque tudo que ele está passando foi consequência das escolhas dele. Ele escolheu ser ganancioso. Ele escolheu ser cruel. E agora ele está colhendo o que plantou. E a Mariana? Essa é a parte que mais dói. Ela tentou me procurar, claro. Ligou, mandou mensagem, apareceu na cantina algumas vezes. Das primeiras vezes eu não atendi. Não quis falar com ela, porque a dor ainda era muito grande. Ainda é. Mas aí, uns 3 meses depois de tudo, ela veio num domingo de manhã. Bateu na porta do meu apartamento e quando eu abri, ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, cabelo preso de qualquer jeito. E ela caiu de joelhos no chão, ali na entrada, e começou a chorar. Mãe, me perdoa. Me perdoa, pelo amor de Deus. Eu fiquei ali, parada, olhando para ela. E sabe o que eu senti? Vontade de abraçar e vontade de fechar a porta ao mesmo tempo, porque ela é minha filha. Eu carreguei ela no ventre. Eu criei ela. Eu amo ela. Mas ela me traiu. Ela escolheu um homem que me destruiu e ficou do lado dele. Levanta, Mariana. Ela levantou, limpou o rosto. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui cúmplice de tudo. Eu só queria que a senhora entendesse que eu estava cega. Eu estava tão envolvida com ele, tão manipulada, que eu não conseguia ver. Você viu ele me humilhar, Mariana. Você ouviu ele me chamar de peso morto. E você não fez nada. Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Ficou um silêncio longo. E então ela falou. Eu me separei dele. Eu olhei para ela, surpresa. Se separou? Sim, 2 meses atrás. Eu não conseguia mais olhar para ele depois do que ele fez. Depois que eu vi tudo desmoronar, depois que eu entendi o quanto ele era manipulador, nojento, eu não consegui mais. Pedi o divórcio. Tá correndo na justiça. E a dívida? Tô pagando sozinha. Vendi meu carro. Peguei uns turnos extras na escola. Tô apertada, mas tô pagando. Porque essa dívida é minha responsabilidade. E eu vou arcar com ela. Eu não disse nada. Só ouvi. Eu sei que eu não mereço seu perdão, mãe. Eu sei que eu te magoei de um jeito que talvez não tenha volta. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu tô arrependida. De verdade. E que eu quero um dia, se a senhora deixar, reconquistar a confiança da senhora. Eu respirei fundo. Mariana, eu não sei se a gente vai voltar a ser o que era um dia. Porque tem coisas que quando quebram não colam mais. Mas eu tô disposta a conversar. Devagar, sem pressa. Ela assentiu, limpou as lágrimas de novo. É tudo o que eu peço. Desde então, a gente tem conversado. Ela vem aqui no apartamento uma vez por semana. A gente toma café. A gente fala sobre a vida dela, sobre o trabalho, sobre as coisas pequenas. A gente não fala sobre o Ricardo. A gente não fala sobre o que aconteceu, porque ainda dói demais.
Mas eu vejo que ela está tentando. Vejo que ela mudou. Não sei se a gente vai voltar a ter a relação que tinha antes. Acho que não, porque tem uma rachadura ali que não vai sumir. Mas talvez a gente construa algo novo, diferente, mais cauteloso, mais algo. Eu não sei se isso é perdão. Talvez seja só cansaço. Ou talvez seja porque ela é minha filha e por mais que ela tenha me machucado, eu ainda amo ela. Mesmo ferida, mesmo traída, eu ainda amo. 3 meses depois de tudo, num domingo à tarde, eu estava na cantina preparando as refeições para o almoço comunitário da segunda-feira, quando alguém bateu na porta. Eu fui atender e quase caí para trás quando vi quem era. O Ricardo. Ele estava diferente, mais magro, barba por fazer, roupa amassada. Nada daquele homem de sorrisos falsos e camisas passadas. Ele parecia destruído. O que você quer aqui? Minha voz saiu dura. Eu queria falar com a senhora. A gente não tem nada para conversar. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, mas eu queria pedir perdão. Eu ri. Mas não era uma risada de alegria. Era de descrença. Perdão? Você quer perdão? Eu sei que não mereço. Eu sei que fui horrível com a senhora. Mas eu tô mal, tia Iraci. Eu tô perdido. Perdi tudo. O trabalho, a Mariana, minha reputação. E eu sei que foi culpa minha. Eu sei que eu fui ganancioso, que eu fui cruel. E eu queria que a senhora soubesse que eu me arrependo. Eu olhei para ele. Olhei bem nos olhos dele. E sabe o que eu vi? Um homem quebrado. Um homem que construiu um castelo de mentiras e viu tudo desmoronar. E parte de mim, uma parte bem pequena, sentiu pena. Mas a parte maior, a parte que ainda lembrava daquele domingo, daquela humilhação, daquela dor, não sentiu nada. Ricardo, eu passei 4 meses fingindo ser louca para poder me vingar de você. 4 meses planejando, atuando, esperando o momento certo. Você acha mesmo que eu vou te perdoar? Porque você apareceu aqui dizendo que se arrepende? Ele ficou em silêncio. Eu não te perdoo. E não sei se um dia vou perdoar. Você me chamou de peso morto. Disse que eu ia apodrecer num asilo. E você não disse isso num momento de raiva. Você disse porque era o que você realmente pensava. E esse tipo de maldade não se apaga com um pedido de desculpas. Eu sei, mas eu tinha que tentar. Eu dei um passo para trás, para dentro da cantina. Agora você tentou, e agora você pode ir embora. E não volte mais aqui, porque se voltar, eu chamo a polícia. Ele assentiu, virou as costas e foi embora. E eu fechei a porta. E sabe o que eu senti? Alívio. Porque eu não cedi. Não deixei ele entrar de novo na minha vida. Não dei a ele o conforto do meu perdão. Porque algumas coisas a gente não precisa perdoar. A gente só precisa seguir em frente. Hoje, quase 6 meses depois de tudo, eu tô bem. Não completamente. Ainda tem dias que eu acordo com aquela angústia no peito, lembrando de tudo. Ainda tem noites que eu choro pensando na Mariana, pensando em como tudo podia ter sido diferente. Mas, no geral, eu tô bem. Eu tenho minha cantina. Tenho meus clientes que viraram amigos. Tenho a Célia, que continua sendo minha rocha. Tenho minha independência, minha dignidade, meu dinheiro guardado no banco. E tenho a certeza de que eu fiz a coisa certa. Porque, olha, vingança não é sempre sobre destruir o outro. Às vezes, vingança é sobre se libertar. É sobre mostrar que você não é a pessoa fraca que tentaram fazer você acreditar que era. É sobre provar para si mesma que você é mais forte do que imaginava. E eu provei. Não só para eles, mas para mim. Tem gente que me pergunta se eu não me arrependo de ter doado a casa, de ter aberto mão de R$280 mil. E eu respondo, não, nem um pouco. Porque aquela casa já não era mais minha no momento em que eles entraram nela com maldade. E o dinheiro? Dinheiro nenhum valia a minha paz de espírito. Eu prefiro ter menos e ser livre do que ter mais e estar presa numa situação de humilhação. A instituição para quem eu doei a casa mandou uma carta outro dia. Disseram que transformaram a casa num lar comunitário para idosos que foram abandonados pelas famílias. Disseram que tem 8 pessoas morando lá agora, sendo cuidadas, sendo respeitadas. E que eles colocaram uma placa na entrada. Casa Iraci, um lar de dignidade. Quando eu li aquilo, eu chorei.
Mas dessa vez foram lágrimas de alegria, porque a minha casa, aquela casa que eu comprei com tanto sacrifício, agora está servindo para dar dignidade para outras pessoas, pessoas que, assim como eu, foram esquecidas, abandonadas, menosprezadas. E isso para mim vale mais do que qualquer dinheiro. E sabe o que é mais bonito de tudo isso? É que eu descobri uma força em mim que eu nem sabia que existia. Eu sempre achei que era só a Iraci, a cozinheira, a mãe, a viúva, a mulher que lava roupa, que vende marmita, que trabalha calada. Mas eu descobri que eu sou mais do que isso. Eu sou a Iraci que planeja, a Iraci que age, a Iraci que não aceita ser diminuída, e isso ninguém tira de mim. Então, se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por ter paciência com a história de uma velha de 76 anos que decidiu não se deixar destruir. Eu sei que tem gente que vai ouvir essa história e pensar: nossa, que vingança pesada, ela exagerou. E tudo bem, cada um tem sua opinião, mas eu quero deixar uma coisa clara. Eu não fiz o que fiz por maldade. Eu fiz por sobrevivência. Porque olha, quando você passa a vida inteira sendo boa, sendo compreensiva, cedendo, abaixando a cabeça, chega uma hora que você precisa entender uma coisa. Bondade não pode ser confundida com fraqueza. Respeito não pode ser confundido com submissão. E amor não pode ser usado como ferramenta de manipulação. Eu deixei muita gente usar minha bondade contra mim. Deixei o Ricardo pensar que por eu ser educada, calada, simples, eu era boba. Deixei a Mariana acreditar que por eu amar ela, eu ia aceitar qualquer coisa. Mas teve um momento em que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava sendo pisada, ou eu reagia. E eu escolhi reagir. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Vingança não é sempre sobre destruir a outra pessoa. Não é sobre ser cruel. Não é sobre ser má. Vingança, para mim, foi sobre recuperar minha dignidade. Foi sobre mostrar que eu não era aquela velha inútil que ele disse que eu era. Foi sobre provar, principalmente para mim mesma, que eu ainda tinha valor, que eu ainda tinha voz, que eu ainda existia. E eu consegui. Não destruí o Ricardo porque eu quis. Ele se destruiu sozinho. Eu só mostrei para ele quem ele realmente era. E quando você mostra para uma pessoa o reflexo da maldade dela, ela desmorona. Porque no fundo, todo mundo sabe quando está errado. Todo mundo sabe quando cruzou a linha. Mas a maioria prefere fingir que não sabe. Eu não deixei ele fingir. Agora sobre a Mariana. Eu sei que tem gente que vai dizer: ah, mas ela é sua filha, você tem que perdoar. E olha, eu entendo esse pensamento. Eu entendo que tem gente que acredita que família é tudo, que sangue é mais importante que qualquer coisa. Mas eu aprendi, da pior forma possível, que família não é só quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem te respeita. Família é quem te protege. Família é quem fica do seu lado quando as coisas ficam difíceis. E a Mariana não fez isso. Ela escolheu um homem que me humilhou. Ela ficou calada quando ele me destruiu. E isso, para mim, foi uma das piores traições da minha vida. Eu tô tentando construir uma relação nova com ela? Tô, porque eu acredito em segundas chances. Acredito que as pessoas podem mudar, mas eu não esqueço. E não vou fingir que tá tudo bem, porque não tá. Tem uma cicatriz ali que vai ficar para sempre. E tá tudo bem, porque a gente não precisa apagar o passado para seguir em frente. A gente só precisa aprender com ele. A lição que eu quero deixar para vocês, que me acompanharam até aqui, é essa. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. Não importa essa idade que você tem, não importa quanto dinheiro você tem, não importa se você é homem, mulher, jovem, velho, você tem valor, você tem dignidade e você merece respeito. E se alguém tentar tirar isso de você, você luta. Você não abaixa a cabeça. Você não aceita. Você luta. Nem que seja do seu jeito. Nem que seja em silêncio, planejando, esperando os momentos certos. Mas você luta. Porque, olha, eu podia ter aceitado vender a casa. Podia ter deixado eles me internarem. Podia ter ficado quieta, encolhida, esperando o fim. Mas eu não fiz isso. Eu escolhi lutar. E mesmo que tenha doído, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que eu tenha perdido coisas no caminho, eu não me arrependo. Porque hoje,
Quando eu acordo de manhã e olho no espelho, eu vejo a Iraci de verdade. Não a velha inútil que o Ricardo tentou me convencer que eu era, mas a mulher forte, inteligente, capaz, que sempre esteve aqui. Eu só tinha esquecido dela por um tempo. E vocês que estão me ouvindo, não esqueçam de vocês mesmos. Não deixem ninguém apagar a luz de vocês. Porque todo mundo tem uma luz, todo mundo tem um valor. E ninguém tem o direito de tirar isso de você. Então, se você está passando por uma situação parecida, se tem alguém te fazendo sentir pequeno, te manipulando, te usando, eu quero que você saiba. Você pode sair disso. Pode parecer impossível agora. Pode parecer que você está sozinho, que não tem forças. Mas você tem. A gente sempre tem mais força do que imagina. A gente só precisa acreditar nisso. E outra coisa, peça ajuda. Eu tive a Célia. Eu tive vizinhos, eu tive a instituição que me acolheu. Eu tive pessoas boas que me ajudaram quando eu precisei. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de falar que você está mal, que você está sofrendo. Porque tem gente boa no mundo. Tem gente que se importa. Você só precisa procurar. E se você já passou por algo assim, se você já foi humilhado, manipulado, usado e conseguiu sair, eu quero que você saiba que eu te entendo. Eu sei como é. Eu sei que tem dias que a gente acorda e parece que não valeu a pena ter lutado. Mas valeu. Sempre vale. Porque liberdade não tem preço. Dignidade não tem preço. E a paz de estar longe de quem te faz mal, isso é impagável. Hoje eu estou aqui, na minha cantina, cozinhando para as pessoas, servindo quem precisa, vivendo minha vida do meu jeito. E eu sou feliz. Não é uma felicidade perfeita, não é uma felicidade de filme, mas é uma felicidade real. É a felicidade de saber que eu sobrevivi, que eu venci, que eu continuo aqui. E vocês também vão continuar. Vão sobreviver, vão vencer, porque a gente é mais forte do que pensa. A gente sempre é. Então é isso. Essa é minha história. A história da Iraci, cozinheira de 76 anos, que fingiu ser louca para se vingar de quem tentou roubar sua dignidade e que hoje está aqui, de cabeça erguida, vivendo sua vida, do jeito dela. E antes de terminar, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha esse vídeo. Porque às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa. E se a minha história puder ajudar uma pessoa, nem que seja só uma, a não se deixar destruir, então tudo valeu a pena. E conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação de manipulação? Já teve que se reinventar depois de uma traição? Como foi? A gente adora ler as histórias de vocês. E quem sabe a sua história vira o próximo vídeo aqui do canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias. E lembra, você é forte, você é capaz e você merece respeito. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima história.